Olá, este é o segundo Summit ESG do escritório Badarói de Luca. Hoje nós estamos com o professor doutor Gladstone Mamed, uma figura rara dentro do cenário jurídico brasileiro. Se não bastasse isso, é um autor de referência no direito empresarial e hoje vai conversar um pouco conosco sobre a estruturação jurídica de empresas. E se não bastasse isso, vai conversar também sobre toda a questão da governança empresarial. Gladstone, querido, grata satisfação em revê-lo, ainda que seja virtualmente. A palavra está Prazer contigo. é inteiramente, prazer é inteiramente meu. Eu que vi esse escritório nascer numa troca de olhares entre você e Camille, num evento que participávamos todos nós, ou seja, antes mesmo de serem sócios, antes mesmo de serem marido e mulher, marido e esposa, se preferirem. Então, conheço o escritório há mais de 11 anos, nos seus nascedores. A Estruturação Jurídica de Empresas foi um livro que, como acontece com o seu escritório, nasceu em família, nasceu em casal. Somos autores, eu e Eduarda. Ele parte de um grande inconformismo nosso com a baixa tecnologia jurídica que é utilizada no Brasil. Todo mundo tem contador, quase ninguém tem advogado. Todo mundo tem certeza que sabe como é que deve fazer as coisas, porque afinal é lógico que é assim, é claro que é assim, porque me disseram no Zap, me disseram no boteco, me disseram no clube, me disseram não sei onde. E primeiro, direito não é lógico, direito é afirmação do poder do Estado. Então, quem está achando que vai entender a lógica da tributação, a lógica do direito empresarial, a lógica do direito civil, é tolo, é tolo. Eu tenho um grande exemplo. Há uma norma que nós temos no direito brasileiro e que vem desde o direito romano. É aquela que disciplina de quem que é a fruta da árvore que está no meu terreno e cai no terreno do vizinho. No direito romano, era minha. Meu terreno, minha árvore, minha fruta. No direito brasileiro, é dele, do vizinho, caiu lá. Então, é preciso ter um pouco de cuidado, não é lógica. Se alguém quer tocar adequadamente um negócio para frente, ele precisa ter tecnologia jurídica adequada. Ah, que raio de coisa é essa? Falando para os colegas do direito agora. Eu volto para os colegas das empresas daqui a pouco. Que raio de coisa é essa que é tecnologia jurídica? Façam uma pesquisa na internet, tecnologia. E tem uma definição lá colocada, a primeira, a segunda, não sei, que ela é perfeita. Tecnologia é o conhecimento que se aproveita para realizar as coisas. Então, tecnologia de engenharia civil é o conhecimento de engenharia civil usado para ser aplicado dentro de construções, prédios, etc. O mesmo com engenharia mecânica, o mesmo com engenharia da computação e etc. Então, é claro que há uma parte da teoria que não, que não é tecnológica, muitas vezes é conceitual, que é filosófica e etc. Tem uma razão de ser, é óbvio que tem uma razão de ser, mas há toda uma outra parte da teoria que é aplicável, e é aplicável em níveis diversos, melhor ou pior, assim ou assado e etc. É... Então, tecnologia jurídica é isso. É aquilo que eu aprendi na faculdade, é aquilo que eu aprendo nos livros, aquilo que eu aprendo estudando, e que eu posso aplicar a bem do meu cliente. Eu sei de um ex-aluno meu que muito recentemente realizou uma operação linda, 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 que foi o seguinte: havia uma situação de uma dívida muito grande, o devedor era dono de é dono de um galpão
que ele não queria se desfazer de jeito maneira, mas não conseguia locar ah, em- na velocidade necessária, no valor necessário, para poder pagar a dívida do outro que precisa. E esse advogado, esse jovem advogado, PJ, deve ter uns 30 anos, 30 alguma coisa, montou uma operação belíssima, tecnologia jurídica. Ele triangulou, ele conseguiu um locatário que arrendou o galpão por um período certo, assumindo a dívida, novando a dívida com o credor do dono do galpão. Então, o que acontece? O credor sentou-se perante uma outra pessoa, muito mais forte, muito mais poderosa, na qual ele acreditava, e falou: Eu quero ficar com. Eu quero ser seu devedor, eu vou assumir essa dívida. Então, como é que funciona? Eu vou assinar um contrato com ele, que ele vai me arrendar o imóvel por tantos anos, nessa circunstância, e em troca eu vou assumir a dívida dele e nós vamos negociar como? Não foi pago de uma vez só, não. Negociaram tantas prestações de tal jeito, etc., juro tal. Mas conversa aí de cachorro grande, já não era mais um credor, um devedor, era um grande empresário líquido conversando com um outro. Acertaram como é que seria aquilo. Então você teve três contratos triangulados, independentes entre si, três situações jurídicas que não, uma não vincula a outra, mas uma coisa é certa: ao assumir a dívida dele e nová-la, ele recebeu o direito de utilizar o galpão por certo período, em certas circunstâncias. Tecnologia jurídica, criatividade jurídica, isso é indispensável. Pois bem, voltando lá para os nossos colegas do mercado, eu entendo de mecânica, não entendo nada de direito, não preciso entender direito. Eu entendo de pão, não entendo nada de direito, não preciso entender direito. Eu entendo de corte e costura, não entendo nada de direito, não preciso entender direito. Nada me obriga a entender direito, certo ou errado? Sim, nada te obriga a entender direito. Só que nada te salva por não entender direito. Aliás, você não entende contabilidade e contratou um contador. Você não entende cardiologia e espera ardentemente que o seu cardiologista te dê mais anos na Terra. Você não entende de odontologia e quando a boca dói, você recorre a um profissional. Não, você não é obrigado a saber de direito, só que todo negócio é negócio. A definição de negócio está na parte geral do Código Civil. É uma das definições mais elementares que tem no direito. É o ato jurídico bilateral. Portanto, se você está tocando um negócio, se você mantém uma atividade negocial, você pratica constantemente atos jurídicos. É um conjunto encadeado de atos jurídicos. Obrigatoriamente, você precisa ou saber, você pode se consultar, está lá no artigo 1º da Lei 8.906, lecionei muito tempo, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 1º, inciso 2, o advogado presta serviços respondendo a consultas. Então, se você não sabe, liga para o advogado, pergunta como é que é isso, como é que é aquilo. Né? É verdade que se alguém assinar na frente do cheque, ele é devedor também? É. Mas só assinar? Só. É. E é verdade que se eu assinar atrás sem colocado, qualquer um pode ficar? Pode. Chama-se endosso. Então, consulte. Ou, no mesmo dispositivo, artigo 1º, inciso 2, Estatuto da Ordem, você pode pedir a assessoria do advogado. Né? O mesmo que você faz com o seu contador. O contador assessora o empresário, o administrador societário, o gerente societário na condução da sua atividade. Você está tocando, sabe? Parece que é só mecânica, mas não é só mecânica. Afinal de contas, você oferece o serviço. E oferecer contratos para o mercado em geral, para a sociedade em geral, é um ato jurídico, mas por licitação. Está previsto no Código Civil. Tem uma série de regrinhas que, se por acaso você não sabe, você não se salva delas. Se por acaso o outro lado sabe, ele vai te obrigar a respeitá-las. Você fez a sua oferta.
Oferta ao mercado, por licitação. Você aceitou consertar o carro, contrato de prestação de serviço. Tem regrinhas. Se você não sabe qual que é, você está sendo leviano, você está sendo irresponsável. Ah, em cima desse inconformismo nosso, com esse amadorismo que o mercado brasileiro vive, e é interessante, né? Na hora que o problema acontece, porque o problema vai acontecer, né? É só você pegar um gringo. Hoje em dia, não sei nem se esse gringo existe mais. Mas na minha infância, nos anos 60, 70, você pegava um norte-americano, colocava num campo de futebol, rapidamente ele ia pegar na bola, e se ele pegasse na bola, era mão, era um tipo de falta. Se ele pegasse na bola na área, é pênalti. Então, se ele chutar para cima do gol, ele ia levantar field goal e a gente ia dizer não, você chutou para cima do gol, você tem que chutar dentro do gol. Quem não, quem joga, quem brinca, quem atua sem conhecer as regras, assume o risco de repente, fazer o que não pode, deixar de fazer o que deve, deixar de fazer o que podia, e daí é lucro e assim sucessivamente. Esse amadorismo empresarial brasileiro cobra um preço muito alto, extremamente alto. Não só nos, no plano do elementar, né, do mais elementar, você tem que fazer o que você deve fazer, o que a lei diz que você deve fazer, isso é o mais elementar. Você não pode fazer o que a lei te proíbe de fazer. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, é preciso saber o que eu posso e o que eu devo fazer. Ou melhor, perdão, falei bobagem. O que eu não posso e o que eu devo fazer. Porque entre o não posso e devo, abre-se um espaço fenomenal e esse é um espaço de criatividade. Criatividade para o empresário, criatividade até mesmo para o advogado. Né? Quem inventou o marketplace e ficou rico com isso, usou dessa liberdade jurídica. Não havia nada proibindo, não havia nada obrigando. Quem inventou o shopping center, quem inventou a franquia empresarial, quem inventou o Uber, quem inventou isso, quem inventou aquilo. Uma série de coisas. Assim como, é claro, tá? Quando eu falo do Uber, do iFood, de não sei mais o quê, poucas pessoas sabem que tem um bando de aplicativos que foram parar na polícia. Acabou, criou algo que ele não podia criar. Então, volto a dizer, a liberdade, a livre iniciativa empresarial, econômica, mas também jurídica, livre iniciativa jurídica, de criar um tipo de negócio novo, de criar um tipo de contrato novo, de criar um tipo de relação jurídica nova, ela pressupõe respeitar aqueles limites positivo e negativo. Positivo e negativo é positivo, você deve fazer. Negativo, você não pode fazer. Se eu não devo, se também eu posso, não é aquelas coisas que eu estou proibido, é um espaço para mim. Tá? Eu posso dar essa palestra, posso falar com vocês de graça, por permuta, por pagamento, por prestação de serviço. Espaço. Não há nada que obrigue, nada que proíba. Vejam bem, isso impacta todos os negócios. Eu peguei algo aqui agora, que é essa nossa prosa, mas isso impacta todos os negócios. Vira e mexe, você tem alguém que tem uma brilhante ideia. Como o serviço de entrega, como, sei lá, você fala assim, nossa, ele tinha um restaurante, mas ele teve a ideia tal, ele tinha uma sorveteria, mas ele teve a ideia tal, ele começou a colocar, no meio de semana, ele levava os carrinhos para a festa de criança. Pode. Ele começou a fazer picolé diferente sob encomenda. Pode. Trocentas coisas. Eu conheço empresa que anda a produzir para o concorrente. O concorrente falou, olha, em vez de aumentar a minha fábrica, porque eu não sei se vai acontecer, você não está conseguindo usar a sua, você produz para mim. E o que o cara está fazendo? Ele está produzindo para ele, mamé de produto, e ele está produzindo para o Rui, mamé de produto. Quer dizer, Rui produto. O meu sai da minha fábrica
com a minha embalagem, a minha marca, o dele sai da minha fábrica com a embalagem dele e a marca dele, entrega para ele paga seu produto, ele distribui, ninguém precisa saber que... Pronto. História estranha? Não, há alguns anos atrás, não inventei isso, não. Há uns anos atrás, eu não lembro se foi Orloff que produziu a Smirnoff, ou se foi a Smirnoff que produziu o Orloff. Eu sei que uma delas teve um problema de troca de fábrica, de atualização, reforma de fábrica, construção de uma nova fábrica, e fez um contrato com a outra, com a concorrente, para manter a produção, para não perder mercado. Então você tinha, eu não lembro se uma era outra era uma, eu sei que uma produziu para a outra, e saiu tudo, com a sua receita, saiu tudo para o mercado. Bom, ok. Então, se eu saio desse elementar, que eu vou descobrir consultando um advogado, o que eu posso, não quer dizer o que eu não posso, que está proibido, e o que eu devo, abre-se um espaço para que eu faça melhor. É interessante dizer isso. Não é tudo igual. E é justamente porque não é tudo igual que as coisas lá fora são diferentes. Que tem livrarias que lucram mais, que lucram menos, bancos que lucram mais, que lucram menos, que quebram, e assim, não. Parece que é a mesma coisa, banco, livraria, padaria, restaurante, mas não é. Juridicamente falando, também não. Se os senhores, se eu fizer um contrato para os senhores de compra e venda, o professor Rui fizer um contrato de compra e venda, eles são contratos diversos, nós somos pessoas diversas, temos realidades diversas, isso não está chapado, né? E aqueles que recorrem aos chapados da internet são tolos, porque a grande marca distintiva, no fundo, é o que o cliente quer. O que o cliente não quer, o resto a gente compõe com aquele conjunto de regras jurídicas que nos parecem mais ou menos adequadas. Muito bem. Na estruturação jurídica de empresa, a mesma coisa. E, justamente para abrir os olhos dos colegas e chamar a atenção sobre qual é o universo que se abre do básico para cima, do básico para cima, nós construímos uma teoria do método jurídico. Sim, estruturação jurídica de empresas é um livro sobre método, método de trabalho. Ele propõe aquilo que é chamado de, que nós chamamos de teoria dinâmica do direito societário. O que é isso? A teoria estática do direito societário, ela é estudada nas faculdades de direito, ela é amplamente explorada em bibliotecas e mais bibliotecas, há livros e mais livros que trabalham com todos aqueles institutos do direito. Combinar esses institutos para compor um mecanismo jurídico que é a empresa é parte e é função da teoria dinâmica do direito civil, da teoria dinâmica do direito societário, me perdoe. Nós fizemos uma proposição que seria dividir a estruturação jurídica das empresas em três dimensões e em três níveis. E em coisa de... Estou controlando aqui o horário, em coisa de 25 minutos, eu pretendo dar um esboço a respeito disso. Ok. Bom, três dimensões. Não, peraí. Calma. Um passo antes eu cometi um erro. Qual é o agir jurídico na estruturação? No âmbito da empresa, qual é o agir jurídico? O agir advocatício. Tá bom. Que raio de agir jurídico é esse que você está falando, Mamed? Há um agir empresarial. Botar o meu banco na praça, fazer operações de depósito, desconto de duplicata, sei lá mais o quê, Pix, isso, aquilo, transfer. Qual é o agir do advogado? Bom, e pode ser um agir processual, não me interessa, na estruturação jurídica de empresa não é demanda, não é litígio. Tá? Pode ser, sim, assessoria em negociações, aí o advogado praticamente se torna um negociador, mas um negociador específico, um negociador de questões jurídicas, né? Pode ser responder consulta, mas eu gostaria de chamar a atenção dos colegas, principalmente, para o fato de que é legislar. Legislar, sim. A gente se esquece daquele austríaco, o Hans Kelsen. Quando ele constrói a sua teoria pura do direito, ele começa por uma norma fundamental pressuposta, vai para a Constituição, vai descendo. E lá na base, ou lá na ponta, fica melhor do que base. Lá na ponta, ele coloca a norma individual.
Os processalistas se apropriaram da norma individual e, para eles, parece que a norma individual é apenas a sentença. Sim, no âmbito do processo, a norma individual é a sentença. Mas, no âmbito do direito privado, não contencioso, sem demanda, aquele direito que realiza o que a lei quer, que é o direito do encontro, é o direito da conversa, do diálogo, do ajuste, do acordo. A norma individual é o dever ser que eu enuncio para uma relação específica. Então, num contrato de compra e venda, aquelas regras que estão colocadas na promessa de compra e venda ou na escritura, elas são normas individuais que se aplicam ao comprador, ao vendedor, na prestação de serviços, ao prestador, ao tomador do serviço, e assim sucessivamente. A mesma coisa vai acontecer na estruturação jurídica de empresas em relação a essas três dimensões que eu já falei nesses três níveis que eu falei. Porque o agir advocatício aqui é de ser microlegislador. Professor Melique de Carvalho Neto, que era aqui da UFMG, foi meu orientador de doutorado aqui na UFMG, migrou depois, hoje é professor da UNB, para sorte dos colegas brasilienses. Ele trabalha muito essa questão do microlegislador. E aqui é isso que a gente vai fazer. É uma legislação, por assim dizer, um conjunto de normas que se aplicam exclusivamente àquela situação. Exemplo mais fácil, a plataforma normativa primária. Eu falei três níveis: nível primário, nível primeiro, nível principal, que é o ato constitutivo, ou seja, o contrato social ou o estatuto social. Eu vou voltar a isso, porque eu preciso falar dos três níveis. Mas, já me escorando neste exemplo, o contrato social. Quando eu vou redigir o contrato social e depois os outros níveis, ao sujeito confuso, vou dar mais um passo para trás. Muito bem, eu falei de normas. Como é que eu vou tratar esse conjunto de normas? Eu posso tratar por instrumento, é o termo jurídico, instrumento jurídico, tá? Aquelas normas todas colocadas. Nós podemos usar, e é muito usado no direito, diploma. Um contrato é um diploma, a lei é um diploma, e assim sucessivamente. Para essa teoria dinâmica do direito societário, nós preferimos, eu e Eduarda e Roberta, a palavra plataforma. E aí você vai me perguntar por que você escolheu plataforma? Porque plataforma é o que sustenta. Porque plataforma é o que sustenta. Então, quando eu falo de plataforma normativa, vocês já mataram a charada. Normas, aquelas normas que vão dizer da sociedade, como é que ela vai funcionar, qual que é o exercício de primeiro a primeiro, de 31, não sei mais o que, todas essas coisas, todas essas normas vão compor plataformas normativas. E a ideia de plataforma, que sim é o contrato social, sim é o estatuto social, sim é o ato constitutivo, sim é o instrumento de ato constitutivo, perfeito, pode usar todas essas. A ideia de plataforma é aquilo que vai dar sustentação a quê? A existência. A existência dessa empresa. Essa empresa deverá existir obedecendo aqueles parâmetros de dever ser, voltei ao Kelsey, obedecendo aqueles parâmetros de dever ser que foram desenhados pelo advogado. E esses parâmetros de dever ser são feitos em três dimensões, os três níveis depois. Primeiro, a dimensão de existência, aquela que vai definir quem é o sujeito, né? Quem é o ser. Neste ponto, nós temos aquilo que eu, Eduardo e Roberta chamamos de grau zero da estruturação. Há um grau zero de estruturação jurídica de empresa, Mamed? Mas qual? O empresário individual de acordo com o Código Civil. De acordo com o Código Civil, ele vai até a junta comercial, ele preenche uma ficha, e nessa ficha ele diz qual que é o nome civil, qual que é a firma que ele vai adotar, qual que é a assinatura dessa firma, ou seja, qual que é a assinatura autográfica dessa firma, como é que ele vai firmar os seus contratos no âmbito da empresa, da firma individual, do empresário individual, da pessoa natural que explora a atividade mercantil. Endereço, sede, capital, prazo, funcionamento. Beleza. Não, prazo de funcionamento é para a sociedade lá na frente. É, é o grau zero. Não tem dever ser nenhum nisso aí. É uma ficha com dados de existência mínimos e o grau de estruturação é zero. É claro que
Eu posso complicar isso um pouco. Geralmente eu posso complicar isso um pouco no capital. Tá? Eu posso, não no empresário individual, mas lá nas sociedades, eu posso ter cláusulas bem complexas, aliás, extremamente complexas, que adotem uma engenharia de capital mais sofisticada. Nós temos publicado alguns artigos no blog do Gen Jurídico chamando atenção para essa perspectiva que os advogados precisam conhecer, passar a dominar e oferecer, que é a questão da engenharia de capital. Isso porque a forma mais elementar de engenharia de capital, as duas formas mais tidas como elementares, elas são meio grosseiras. A forma mais elementar é: meu negócio precisa de 100 mil, eu tenho 100 mil, põe 100 mil lá, pronto. Nada demais. Engenharia de capital básica, como subir um barracão em terreno sólido. Tá? Faz ali o alicerce, 50 centímetros, se bobear, não precisa nem disso, tanto sobre a parede, coloca um telhado, tá feito. Engenharia elementar. Mas você tem possibilidade de usar estruturas extremamente sofisticadas. Nós temos trabalhado lá no escritório, essencialmente com mineração, já abandonamos todo o resto. E, muito recentemente, um pequeno minerador nós conseguimos montar para ele uma operação de engenharia de capital em que ele alavancou a sua atividade em milhões, e isso se fez por meio de prêmio de oportunidade. Aí exigia transformação de tipo societário, uma série de coisas. Foi uma operação complexa, mas possível. E advogados precisam dominar isso. Porque aqui no Brasil parece que só tem duas possibilidades. Ou eu ponho meu dinheiro, ou eu pego dinheiro no banco. E pegar dinheiro no banco é uma engenharia de capital que parece simples, não é, porque quem domina a tecnologia é o banco. E como se não bastasse, tende a ser a mais cara delas, porque você remunera o capital com juros, tarifas e alguns prêmiozinhos que são colocados lá. Não é bom, não é boa conta, não é boa conta. Eu dou um exemplo no livro, nós damos um exemplo no livro, na Estruturação Jurídica de Empresas, que um dos melhores restaurantes de Lisboa, quem não conhece, vá conhecer. Nos anos 2000, o governo lisboeta pega a parte superior do Parque Jorge Eduardo VIII, eu acho, alguma coisa assim. Esqueci o nome Eduardo do parque. VII. Eu não sei, é sétimo, oitavo, sexto, tem tantos. E lá em cima, no Cucuruto, eles transformam esse Cucuruto num outro parque, que é o Parque Maria Amália, a grande cantora, a grande fadista portuguesa. E, como parte desse empreendimento público, a área central foi destinada para uma atividade privada a vencer em licitação, em concurso. Um arquiteto que viu aquilo falou: "Nó, seria o lugar ideal para um restaurante moderno." Imaginou o salão não ser mais do que seria compatível com aquela estrutura, ou seja, não se vai colocar um casarão século XIX ali, não teria nenhuma razão de ser, uma estrutura voltada para a cidade, você está em cima de uma colina vendo a cidade, e teria que ser um restaurante moderno. Então, havia um chefe alemão, Johann Kruger, não sei, alguma coisa assim, um chefe alemão, e ele então reuniu pessoas interessadas em investir naquilo, em vez de pegar empréstimo. No final das contas, eram 11 sócios. 11. O arquiteto, tinha um banqueiro, tinha o então presidente da Ordem dos Advogados Portugueses, o bastonado da época, o presidente da Ordem dos Advogados Brasileiros, portugueses aderiram, porque eles queriam um restaurante Michelin na cidade. Não havia um restaurante Michelin na cidade até então, e o restaurante ganhou o nome de Eleven, por 11 sócios, ganhou a estrela Michelin no ano seguinte. É um lugar delicioso. Toda vez que eu vou a Lisboa, eu tenho que almoçar. Não gosto de jantar lá, gosto de almoçar, porque tem aquela paisagem maravilhosa. Então, eles usaram a forma mais barata, quer dizer, mais barata não. Eles usaram uma das formas mais baratas de engenharia capital que tem, que é a sociedade. O povo acha que sociedade serve para a gente trabalhar junto. Isso é uma verdade das chamadas sociedades profissionais.
Nas sociedades empresárias, não. Eu soltei um artigo, nós soltamos, nós três, tem 2 semanas, em que eu falo da jovem brasileira mais rica, o jovem, a jovem mais rica do Brasil, que, aliás, é a jovem mais rica do mundo. Chama-se Lígia Voigt, eu acho que se pronuncia. O que que ela faz da vida? Ela trabalha onde? Não sei, acho que não trabalha em lugar nenhum, não. Ela é sócia da WEG Motores. Então, como é que ela tem esse dinheiro todo? Ela é sócia. Ela tem capital investido na WEG. E como ela tem capital investido, toda vez que a WEG tem prejuízo, ela enfrenta um problema. Toda vez que a WEG lucra, ela experimenta uma vantagem. A WEG pega o lucro e distribui para os sócios. Lucro é remuneração para o capital investido. Capital se remunera com lucro quando ele é investido. Se ele é emprestado, ele se remunera com juros. E só por observação, por que eu falei que não é a forma mais barata de capital que tem? A forma mais barata que tem é ganhar o capital. Você tem. Alguém ganha capital? Claro que sim. Existem fundos no mundo inteiro que fazem empréstimos a fundo perdido para associação comunitária, para empresa comunitária, para isso, para aquilo, é dinheiro de graça. Esse é o capital mais barato que existe. Portanto, segunda dimensão, a dimensão de funcionamento. Ah, tá. Na hora que eu vou para a segunda dimensão, eu já não estou mais no empresário. Já estou no âmbito das sociedades, já estou no âmbito das pessoas jurídicas, já estou no âmbito daquelas estruturas que são essencialmente um conjunto de dever ser colocado numa plataforma jurídica primária, que é o ato constitutivo, levado a registro, e a partir do registro ganhando existência. Pois bem, essa segunda dimensão é a dimensão de funcionamento. Eu gosto de dizer, e ninguém gosta de ouvir, o editor brigou comigo o revisor, não o editor, por essa expressão, é a dimensão intestina da sociedade. Pode ser desagradável ouvir, mas a palavra intestino quer dizer o que é de dentro, que é interno, que é próprio, que é das entranhas. E é isso mesmo. Nessa segunda dimensão, eu vou relacionar, eu vou resolver, vou listar, perdão, as normas que regulam o funcionamento da sociedade enquanto sociedade, entre os sócios, como é que os sócios funcionam. E a terceira dimensão é a dimensão de atuação, ou seja, aquele conjunto de normas que vão dizer como é que esta empresa, como é que essa sociedade e, enfim, esta empresa irão atuar no mercado e na comunidade em geral. É uma pena, é uma tristeza, é uma lástima que, diante das possibilidades que estão inseridas dentro dessas 3 dimensões, quando você emprega a melhor tecnologia jurídica, que nós vivamos, é uma lástima que nós vivamos essa cultura de atos constitutivos paupérrimos, paupérrimos, copiando uma mesma estrutura de internet que é lacunosa e automaticamente problemática e perigosa. Veja bem, senhores, o vulgo, o comum, o tolo, diz o seguinte: eu não quero muita regra no contrato social, no estatuto social, eu não quero muita coisa, porque eu quero ter liberdade. Muito antes, pelo contrário. Quando eu volto lá no começo, tem um limite, você deve. Tem um limite, está proibido. O outro é um espaço aberto para que eu possa exercer com liberdade. Eu exerço essa liberdade criando as minhas normas, aquelas que se aplicam a mim, autorregulamentando-me. Se eu abro mão de me autorregulamentar, eu caio na regra geral, na Pois. regra legal. Então, eu acho que eu estou livre, mas, na verdade, eu estou mais preso do que os outros, porque a minha regra é a da lei, não é aquela que eu usei em meu benefício. E o que é mais interessante, a lei, por educação, por nós estarmos num país que valoriza a livre iniciativa, por fala mal demais do Estado brasileiro, falta de conhecimento. No geral, as culpas do Estado brasileiro, ele tem outras, no direito privado, são culpas da própria pessoa jogada para cima do Estado,
você não sabe como é que você tem que se relacionar com o seu empregado, aí a culpa é do Estado. Você não sabe como é que você tem que relacionar com os impostos, aí a culpa é do Estado. Você não sabe quais são os direitos do consumidor, aí a culpa é do Estado. Você não sabe quais são os direitos ambientais, aí a culpa é do Estado. Para aqueles que não preferem dizer que a culpa é do diabo, também é uma chance. É o diabo, é o vizinho, é o Estado, é qualquer um, menos aquele sujeito que eu me encontro com ele algumas vezes na frente do espelho. Mas, na verdade, normalmente é aquele sujeito que eu encontro na frente do espelho que é culpado pela grande maioria dos problemas que eu tenho. Então, se eu não me autorregulamentei, se a minha plataforma jurídica primária não cuida de detalhes, de questões, etc., se o problema surgir, se o pau surgir, se a briga surgir entre eu, meu sócio, etc., aplica-se a lei. E a lei, como eu ia dizendo, por ser um país de livre iniciativa, ela é genérica. E ela é genérica justamente para respeitar o seu espaço de autorregulamentação. Mas como você não respeitou-se e não aproveitou o espaço de autorregulamentação, o que vai acontecer? Eu vou para a lei genérica. Mas como ela é genérica, alguém vai ter que partir da generalidade da lei para resolver o seu problema. Quem é ele? O juiz. A não ser que você tenha uma cláusula compromissória, e aí será o árbitro. De qualquer sorte, olha bem a bobagem que você fez. Você não definiu como é que aquilo se resolveria, por exemplo, retirada de sócio, por exemplo, dissolução parcial, por exemplo, dissolução total, por exemplo, empate nas votações, e assim vai. Você não definiu aquilo, você não criou sua regra própria, vai na genérica. Como a genérica não vai resolver especificamente o seu problema, o Zé, aliás, perdão, o doutor Zé, ou o doutor João, ou o doutor Jorge, ou o doutor Rui, ou o doutor Carlos, ou o doutor qualquer nome, ou a doutora Maria, ou a doutora Cláudia, ou a doutora Camila, ou a doutora, sei lá o nome que vocês quiserem, que é responsável pelo julgamento do seu caso, irá completar essa lacuna. O mais divertido é que tem até palavra específica para isso. Colmatar. Colmatar é o ato de preencher a lacuna. Então, você não se autorregulamentou. Beleza. Alguém, anota aí, guarda, alguém colmatará a sua renúncia à autorregulamentação e irá dizer, porque tem critérios dados na lei, mas usados por ele mesmo, como é que se resolve o seu problema. E quem advoga sabe que muitas vezes a decisão não agrada nenhuma das partes. Mas paciência, vocês renunciaram à autorregulamentação. Tá, mas eu falei e eu preciso me acelerar, porque já estão mandando, eu tenho mais 5 minutos na minha conta. Eu falei em 3 níveis. Que 3 níveis seriam esses? Primeiro, já falei, o nível mais elementar, o nível básico, que é chamado de, são as plataformas normativas primárias ou principais, de publicação obrigatória, é o ato constitutivo. Nas sociedades contratuais, sociedades limitadas, em comanditas simples, sociedades em nome coletivo, chama-se contrato social. Nas sociedades por ações, chama-se estatuto. Então, essa é a plataforma normativa primária. E nela eu vou ter que colocar as 3 dimensões: dimensão de existência, dimensão de funcionamento, dimensão de atuação. Normas que cuidem de tudo isso. É possível um outro nível de estruturação jurídica das empresas? Sim. Há um nível secundário, que é chamado de, que nós chamamos, aliás, nossa, não é chamada, essa é uma teoria nossa, se estivermos errados, somos nós mesmos, não tem ninguém para culpar mais, somos nós. Que é o nível secundário, que é o nível acessório. Que normas são essas? Veja bem, são normas que assessoram as primárias. Do que eu estou falando? Dos chamados pactos parasociais. Então, neste segundo nível, eu tenho normas firmadas por alguns ou todos os sócios que suplementam aquelas que estão colocadas lá em cima. Elas são acessórias justamente por isso. Então, por exemplo, tem regra de eleição na principal, se omitiu, não precisa preocupar, não, está na lei. Se der problema, o juiz resolve, se reza para ser a seu favor, para ser algo pelo menos razoável. Se não, mas eu recomendo autorregulamentar-se. Tem regras sobre eleição, tem regras sobre aprovação de contas, tem regras sobre investimento, tem regras sobre isso, aquilo, aquilo outro. E no pacto
pacto parasocial, num pacto lateral, que pode ser um acordo de acionistas, que pode ser um acordo de cotistas, mas pode até mesmo ser, e ninguém percebe isso, uma deliberação em assembleia. Ela é um pacto. Ali, os sócios deliberaram que vão pegar o empréstimo, ou os sócios deliberaram que não vão pegar o empréstimo. Está com uma particularidade, lembrando aos senhores. Para que essas deliberações, para que esses pactos parasociais, para que esses documentos em apartados, ou aquele povo que não gosta de português chama de side letter, mas para que essas coisas possam ter eficácia perante os outros, é indispensável levar ao registro público, porque é o registro público que dá ciência ficta, que dá publicidade, que faz com que os outros saibam que aquilo se aplica ou aquilo não se aplica, né? Aquilo está valendo, que aquilo foi deliberado ou não, com o risco da teoria da aparência, que é outra coisa que o advogado precisa ter cuidado de orientar os seus clientes. É algo muito interessante porque há um tempo atrás eu fico sempre pesquisando essas coisas na internet, que eu acho direito societário fascinante. Para mim é como livro policial. E eu estava, há um tempo atrás, fuçando na internet e eu me deparei com um acordo de sócios, um acordo de acionistas da holding do Itaú S.A., mas não a holding específica do banco, das três famílias, né? A família Egídio, família Setúbal e família Walter Salles, família Salles, Moreira Salles, família Moreira Salles. E havia um acordo específico em que eles deliberaram qual seria o nível de alavancagem, de empréstimo, de uso de capital de terceiro, em cada uma das empresas controladas pela holding. Fantástico. Tipo de deliberação acessória. Para o próximo exercício, detalhe. Para o próximo exercício. Né? Então, o ano que vem, o Itaú poderá ter alavancagem tal, ou não sei o que terá alavancagem tal, ou não sei o que terá. Sim, uma plataforma normativa secundária, específica, extremamente útil. Extremamente. Detalhe. Publicizada. Estava na internet, estava no site de RI, de relacionamento com investidores. E qual é a última plataforma? Ih, meu tempo estourou. Qual é o último nível? É o que está mais em moda. São as plataformas terciárias ou laterais. Aquelas que cuidam da atuação da empresa. São normas que não precisam partir dos sócios. São normas que não precisam ser deliberadas pelos sócios. São normas que normalmente são deliberadas, claro que podem, mas são normas que normalmente são deliberadas pela administração ou pela gerência da empresa. Exemplo, regimento interno. Exemplo, código de ética e conduta, que a turma que prefere inglês chama-se de compliance, mas é o código de ética e conduta. Regimento interno, o regimento ASG, que meu amigo Rui prefere chamar de ESG, mas se você pegar ambiental, societal e governança, dá ASG, e viva o português, que é uma língua maravilhosa. Então, o regulamento ASG, todos eles são plataformas normativas terciárias. E elas são assustadoramente importantes. Veja bem, aqueles empresários que trabalham com dados de terceiros e têm um regulamento de proteção de dados na forma da lei, estão conseguindo demissão por justa causa, sempre que comprovado que um empregado desrespeitou as normas de proteção de dados. Então, acontece, às vezes, de um empregado vender dados sobre isso, aquilo, aquilo outro para o concorrente, e a Justiça do Trabalho reconhece que aquela norma interna que reflete a legislação de proteção aos dados, ao ser desrespeitada, ela vai dar caracterização a uma justa causa. Isso também pode estar lá no regimento de trabalho. Por exemplo, nos regimentos de trabalho para as minerações que nós assessoramos aqui, está expressamente colocado que ninguém pode se referir a outro por apelido que não tenha sido enunciado pelo próprio sujeito. Então, quer dizer, se eu chegar para você e falar meu nome é Mamed, mas pode me chamar de sei lá o quê, oi, sei lá o quê? Por que você está chamando ele de sei lá o quê? Porque ele diz que o apelido dele é sei lá o quê, a gente está chamando ele de sei lá o quê. Mas, em compensação, se eu, por acaso,
chamei a um outro de negão, alemão, judeu, paraíba, cearense, cabeça chata, sei lá o quê, eu pratico uma infração de acordo com o regimento interno e serão aplicáveis a mim as sanções específicas ali previstas, e a Justiça do Trabalho tem reconhecido que é assim mesmo e que funciona. Então, essas são as plataformas normativas terciárias. Estourei meu tempo em 3 minutos. Gladstone, querido, se quiser continuar, é volontiers. Você sabe Não, não, não. que Se eu continuar aqui, eu vou começar a ir tão longe que nós vamos ficar 3 horas, cara. é, Mas o daí- que interessa para os colegas é a percepção. Eu vou aproveitar, então, já que eu tenho esse tempo, o que interessa aqui, tanto para os colegas quanto para os empresários, é repetir a base do que foi dito. Tá? E a base do que foi dito é o seguinte: é, o negócio, a empresa, o negócio, a atividade empresarial é essencialmente uma atividade jurídica. Essa atividade jurídica, está, ela está juridicamente alicerçada. Se por acaso você não fez esse alicerce, você aceitou o alicerce da lei. Se por acaso você não conhece o alicerce da lei, você está brincando de equilibrista no escuro. Se errar um passo, você vai descobrir uma autuação. Vai receber uma autuação, vai receber um processo, vai descobrir uma citação para um crime. Quantos crimes ocorrem, principalmente legislação ambiental, porque, como assim, eu não podia lavar, não, você não podia, é óleo. Se você lavou e jogou o óleo para a rua fora, isso é crime. Você não pode lavar esse óleo aqui, não. Então, é a forma correta de ser recolhida. Ah, eu não podia te cortar aquelas árvores. Não, você não podia cortar aquelas árvores. Há um procedimento específico para você cortar as árvores. Então, há uma série de coisas que a gente acha que pode fazer, que disseram que pode fazer, que o meu cunhado, que o meu sogro, que o meu genro, que sei lá quem me disse, isso é um erro. Para além disso, para aqueles que são mais espertinhos, aqueles que são mais inteligentes, é muito bom ter tecnologia de ponta. Tanto é que você troca o seu celular até mais do que precisa. Você está sempre querendo um celular com tecnologia de ponta. Você não usa a tecnologia de ponta, você continua atendendo e telefonando, você continua com o WhatsApp tirando fotografia, mas você quer comprar o último modelo. Beleza. Existe tecnologia jurídica. Existe tecnologia jurídica 1G, 2G, 3G e vai além do celular. Tem até 10G se vocês quiserem. Existe tecnologia de primeiríssima. E quem quer ter uma empresa segura, uma empresa otimizada, terá que recorrer a essa melhor tecnologia. Tecnologia para regrar o relacionamento dos sócios. Trabalhando com mineração, você trabalha com sócios complicados. Tá? Pessoal, se por acaso as regras não são claras, se elas não são bem feitas, se elas não preservam a clareza da coisa, por vezes sai tiro. Quem trabalha com agronegócio também sabe disso. Então, o advogado tem que exercitar a capacidade de oferecer a organização mais transparente possível, que respeita o minoritário ou que respeita o não administrador. É algo bem interessante, nós temos visto muito isso. O majoritário não administrador, porque ele entra com dinheiro a bem de alguém que, por ter expertise, vai tocar as coisas. Então, é preciso ter esse cuidado. Há uma melhor tecnologia. No âmbito das plataformas secundárias, fantástico que se pode dispor, e o povo repetindo a cor de sócio igualzinho, copiado da internet. E este futuro chamado plataformas normativas terciárias. Um futuro presente, aliás, mas futuro porque é o que as pessoas mais têm se preocupado. Vou dar um exemplo. Senhores, com muita alegria nós vimos uma aquisição de 49% de uma lavra minerária aqui em Minas Gerais e temos responsabilidade nisso. Na hora em que o ato constitutivo foi redigido, houve uma preocupação de colocar no plano da administração societária que era uma obrigação do administrador societário, pautar-se pelos princípios ambientais, sociais e de boa governança, devendo regular essa atuação em regulamento próprio
relatórios e documento e base documental. A partir desse lastro, dessa, dessa amarração, foi feito um diploma ah, com princípios ambientais, ah, na verdade, são só ambientais nesse caso, um código quase de atuação, com uma série de princípios, e exigia uma série de monitoramentos e etc. Coisa que não precisava nem estar em norma. Um bom administrador faria, mas ele teve que fazer por ser obrigação. Aliás, houve um acordo de sócios, houve um acordo de sócios que tinha 2 ou 3 normas, em cima dele esse regulamento. E todas aquelas pesquisas que eram feitas normalmente e que devem ser feitas, qualidade de água, não sei mais o que, etc. Todos aqueles relatórios passaram a ser lançados numa planilha, em obediência àquilo, e, e antigamente se dizia fotografados, hoje em dia você fotografa com a máquina, né? Aqueles relatórios que o sujeito faz lá no campo, sai o sujeito, tem alguém, a água está qual, não sei mais o quê, você traz aquele relatório, aquilo era fotografado, colocado dentro de uma planilha, jogado, etc. Pois um fundo estrangeiro se interessou, na hora que descobriu aqueles lastros, esses documentos foram copiados, levados para a administração do fundo, que pretendia fazer investimento aqui, e foram um fator predominante da decisão de comprar aquela participação societária. Por quê? Porque lá eles puderam dizer: fizemos a aquisição de uma lavra de minério de tal coisa, na região de não sei o quê, em Minas Gerais, Brasil. A empresa respeita os padrões não sei mais o quê, tem faz parte do seu DNA, faz parte, porque está lá no ato constitutivo. O que está no ato constitutivo é o DNA da empresa. Está lá no ato constitutivo. Faz isso por acordo de sócios, ratificado por acordo de sócios, conjunto de uma plataforma normativa. Não deve usar a palavra plataforma normativa, mas com regência própria, com regulamento próprio, e documentos de comprovação, relatório final, tá? Entre os demonstrativos, foi colocado. Isso é lindo. Não tem nada demais. Mas ali está colocado um relatório, você escreve, foram respeitados isso, parará, pum! E o dinheiro veio e o cara ficou na felicidade fora do normal. Então, isso é estruturação jurídica de empresas num voo rápido. Gladstone, querido, bom, foi uma aula, mas foi um chamarisco gigantesco, aliás, uma Você gosta advertência. muito de idioma estrangeiro. Você gosta de muito idioma estrangeiro. E eu amo o vernáculo. Não vem pensando, ainda vou te converter ao português. Não, tá. Como sempre, mas Ainda vou te converter ao português. ok, eu vou levar ASG, eu gostei da ideia. Pronto, tá bom. Ó, Mas pense ASG, assim, ASG. é que o acronismo ESG já está. Pense como é tal como Embratur. Pronto, não vou continuar nesse Não, sentido. Pronto. o ASG é bárbaro, é essa possibilidade. Nós deveríamos ter mais esse tipo de cuidado, até porque elas são inclusivas. Exato. Elas são inclusivas. É, nós trabalhamos muito com mineradores e com também um pouco de fazendeiro. A hora que você fala para ele ambiental, social e governança ASG, o sujeito sorriso de morena olho, ele entende. Qualquer coisa que você fala em inglês cria um hiato, cria um espaço, um abismo, uma pequena, Mas fique um pequeno despreocupado que desencontro. esse cuidado eu tenho, eu só falo em português, em bom É, e claro cria, cria, português. cria uma comunicação, cria uma junção, uma conexão. Isso é vital para a confiança. E, É, aliás, é, eu tenho lido, Gladstone, os teus reclamos no sentido de que brasileiro gosta demasiadamente de usar outros idiomas. Brasileiro não, paulista. Pode Pelo ser. amor de Deus, paulista é um negócio Não, mas divertido. ó, eu tenho rodado bastante pelo Brasil, indo bastante a BH, mas mineiro gosta também, Ah, hein? mas aqui tá cheio de paulista. Aqui tá cheio de paulista. Nossa, impressionante. Detalhe, inclusive paulista que nasceu aqui em Minas Gerais, mas virou paulista. Aí já não é meta, é target. Aí já não é elo, é link. Aí já não começa nada, só starta. É Aí, uma desgraceira. aí eu vou Pelo dizer que, amor de Deus. que, o- que os Badaró têm de certa maneira, um dedinho disso.
Tá? Sim, É, aos que estão a nos acompanhar, registro essa intimidade de amizade que temos. Eu e Gladstone nos conhecemos há mais de uma vintena de anos, sim. fruto Quando de. foi? Foi em 2000, 2001, 2002, 2001. Novembro de 2001. 2001 foi a primeira troca de e-mails. Daí de lá Certo, para 2001. frente, É, nós incluímos no meio da conversa, aliás, foi o amálgama, né, para que começássemos a conversar, um português, né, sim. o querido Manuel Davi Maceno, que Sim, eu faço questão de citar, porque estive com ele há 2 semanas atrás em Lisboa, pessoa e queridíssima. estive no Eleven. Olha que coisa, Gladstone. É, E adoro acho aquele restaurante. magnífico, magnífico, adoro, né? Adoro aquele O, restaurante. o chefe alemão Joachim Köprer, acho que é algo assim, né? Enfim. Pois é, seu Joaquim E, para nós. Seu Joaquim, é o Joaquim para Joaquim, nós. é o Joaquim, Entendeu? pronto. Seu Joaquim para nós, se quer mais de ele, E venha basta, mesmo, se e quiser. basta. E eu faço questão de falar, seu Joaquim, é um prazer, e ele ri de uma orelha a outra. É, que ótimo. E, bom, agora nos encontraremos, quem sabe, uma oportunidade por lá, por que não? Pode ser. E aos que, talvez até no Largo de São Mamede, pronto. É, Tem. Aliás, tem uma freguesia de São Mamede lá no Largo. exato, exato. É, freguesia de São Mamede. Só passando pelo Pombal, sobre à esquerda, depois à direita, 4 quadras, está lá na igreja de São Mamede. Exatamente, exatamente. Aliás, há 2 anos atrás, passando pela freguesia de São Mamede, foi quando Gladstone, olha onde eu estou, e mandei uma foto para ti. É, Meus exatamente. queridos, que acompanham o segundo evento sobre ASG, pronto, do Badaró e De Luca, para levar conhecimento jurídico especializado, alertas e advertências para aqueles que querem empreender, o façam com responsabilidade e da mesma forma que buscam um médico para resolver um problema de saúde, que buscam um engenheiro para reparar um eventual problema na construção de sua casa ou de seu carro, o façam da mesma maneira procurando um advogado e um advogado que conheça do assunto. Não busque meramente um generalista, busque aquele que se debruça sobre os diversos assuntos, como o fez neste dia o querido amigo, advogado e professor Gladstone Mamed. Gladstone, deixa um grande abraço para a Eduarda, para a Roberta e para todos aqueles que lhes são caros. Muitíssimo obrigado Muito por obrigado. participar do Beijão para a Camille também, segundo para evento. a família inteira. Deus os Obrigado, abençoe. Fiquem Gladstone. com